Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. É maravilhoso poder estarmos aqui mais uma vez para compartilhar a mensagem do Senhor. A igreja do Senhor continua fechada, o templo está fechado, mas a igreja do Senhor continua viva, militante, continuando firme no seu propósito. Meus irmãos, a igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor deve continuar ativa com as suas orações, com as suas leituras e com a sua devocional diária. E estamos aqui exatamente para motivar os irmãos e para dar as orientações do Senhor para o coração da igreja, para continuarmos vivos, continuarmos ativos, inteiros e caminhantes na obra do Senhor. Quero hoje compartilhar com os irmãos o texto de Lucas capítulo 10, dos versículos 38 a 42, que tem como título, meus irmãos, para o nosso coração, Cristo em nosso lar, oportunidade para adoração em família. O texto diz assim: Indo eles caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordeno-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, quero começar fazendo a vocês algumas perguntas que considero importantes, significativas para o entendimento da palavra do nosso Senhor. Quem aí está fazendo o seu culto particular? Quem aí está fazendo o seu culto doméstico? Meus irmãos, quem está fazendo, sinceramente, quem está aproveitando esse tempo maravilhoso, precioso, para gastar na presença de Deus? Lembrando que vocês sempre disseram assim: se eu tivesse tempo para ler mais a Bíblia, se eu tivesse tempo mais para orar, para reunir com a minha família. Hoje eu não tenho esse tempo, porque a correria do dia a dia não permite isso. Quem aí está fazendo o seu culto doméstico? Poderia estar aproveitando a oportunidade para reunir a sua família em torno da mesa e louvar o Senhor. Meditar nas Escrituras, orar mais. Lembrando que vocês sempre disseram: se eu tivesse mais tempo para reunir a nossa família, para todos estarmos juntos. Mas todos trabalham, estudam, têm seus afazeres, e cada um estão aí com seus compromissos. Mas eu faço uma pergunta simples aos irmãos. Simples mesmo. Quem aí está aproveitando a maravilhosa oportunidade em tempos de epidemia? Quem aí está aproveitando esse tempo que Deus agora nos dá para as orações particulares, para o culto familiar e para a leitura devocional das Escrituras? Meus irmãos, uma coisa é certa: quem não está fazendo as suas orações e leitura bíblica diante da atual conjuntura, com certeza nunca fez em tempos normais e tranquilos. Quem nunca fez em tempos adversos, nunca fará em tempos tranquilos. Quem nunca fez em tempos tranquilos, nunca fará em tempos adversos. Ou seja, aqui quero compartilhar com os irmãos as evidências dos verdadeiros discípulos de Cristo. E se você não tem buscado ao Senhor com o tempo que Ele tem lhe dado, com a oportunidade da adversidade, você tem que questionar e pôr em xeque a sua relação com Cristo. Meus irmãos, quem afirma isso, quem nos diz isso, é a própria palavra do Senhor. Olha o Salmo 1, por exemplo, o salmista, nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água e no seu devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Ele diz que os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Meus irmãos, hoje
não vim trazer palavras de esperança. Hoje eu não vim trazer palavras de consolo. Hoje, nesse dia de hoje, eu não vim trazer palavras de refrigério para você, mas eu vim trazer de exortação. Esses dias todos nós estamos ouvindo palavras de conforto em tempos difíceis, que Deus está conosco, que Deus tem nos orientado, que Deus tem feito todas as coisas, quer nos trazer reflexão. Tudo isso a gente está aprendendo esse tempo todo. Mas hoje eu quero exortar e advertir você hoje, ao seu coração. Hoje eu trago uma oportunidade. Sim, meus irmãos, uma oportunidade para nós nos voltarmos para o Senhor. Nós que somos filhos de Deus, nós que afirmamos ser crentes, temos uma grande oportunidade para, sim, realmente aquecer e firmar a nossa relação com o nosso Senhor. Deus quer que olhemos para a sua vontade e para o seu propósito. Em meio a esta pandemia, Deus quer nos aproximar dele. Deus está disciplinando o seu povo e lapidando a sua igreja. O texto de Hebreus, que é um texto um pouquinho longo, lá no capítulo 12, nos diz assim: porquanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso dos insultos, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha que o autor diz ainda, meus irmãos: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ele diz, meus irmãos, que diante desta luta, diante desses desafios, ele diz que nós somos seus filhos e, como filhos de Deus, precisamos ser corrigidos. E ele diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Meus irmãos, o texto prossegue para nos dizer ainda que todo aquele que não está sendo corrigido por Deus não é filho de Deus. E Deus está disciplinando, nos corrigindo. E se nós não estamos sentindo esta correção, precisamos repensar. A história da visita de Jesus à casa de Marta e Maria nos traz preciosos ensinamentos que nós aqui precisamos refletir sobre a nossa oração, adoração particular e familiar. Deus está nos dando uma excelente oportunidade. Vejamos algumas lições que precisamos aqui compreender e viver. Primeiro, meus irmãos, é sobre a adoração ou preocupação ou ansiedade. Marta e Maria são exemplos de uma bifurcação espiritual. As irmãs tomaram um caminho diferente diante do ilustre hóspede. Marta escolheu, como sempre escolheu toda a sua vida, as inquietações da vida. Marta não vivia a verdade. Sabe qual é a verdade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Meus irmãos, deve ser entendido que não existe nenhum problema em preocupar-se com os afazeres domésticos. O problema de Marta era que a sua prioridade nunca foi o Senhor. Jesus nunca foi o Cristo em sua vida. Ou seja, a pessoa mais importante deste mundo estava em sua casa. E a única coisa que ela deveria fazer era lhe prestar louvor, lhe prestar culto, adoração. Essa deveria ser a sua atitude. Mas em dias normais, Marta não buscava o Senhor. Então, não seria nenhuma novidade para ela a sua falta de compromisso com o rei dos reis dentro da sua casa. Meus irmãos, no entanto, nós temos Maria. Essa sim é nosso exemplo a ser seguido, porque Maria entendeu que as demais coisas seriam acrescentadas se ela buscasse o reino de Deus e a sua justiça. Porque o reino de Deus e a sua justiça estavam em sua casa.
E aquele dia era um dia especial, era um dia incomum, era um dia em que o Senhor estava lá e ele deveria ser adorado por Marta e Maria. Maria não fez diferente do que sempre fez todos os dias. Sua atitude foi um ato natural e como em dias especiais, como era o caso da presença do Mestre em sua casa, ela também adorou ao Senhor. Jesus disse a Marta: Maria escolheu a boa parte. E a pergunta que eu faço a você é: durante esse tempo em que você está na sua casa, o que você escolheu? Olhem a advertência lá de Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda mais. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Meus irmãos, devemos atentar para a grande questão no nosso coração. Se nesse tempo estamos realmente buscando ao Senhor, se nesse tempo realmente a nossa busca, o nosso coração, a nossa devoção está no nosso Deus. Precisamos compreender e tentar entender a nossa relação com o Senhor em tempos difíceis como esse. A segunda ideia que o texto nos ensina e a exortação que vem da parte do Senhor é o seguinte: aqui temos a evidência da nossa fé em Cristo, ou não. Assim como a presença de Cristo na casa de Marta e Maria, assim também este momento em tempos de epidemia irá evidenciar os verdadeiros cristãos, irá mostrar e destacar aqueles que são realmente discípulos de Cristo. Ou seja, quem nunca se dedicou em buscar o Senhor em tempos e dias tranquilos, não se dedicará em buscar o Senhor em tempos difíceis. Meus irmãos, lá na comunidade cristã, Marta e Maria eram reconhecidas como mulheres seguidoras de Jesus. Elas estavam sendo contadas entre os discípulos, mas em tempos em que o próprio Cristo, no caso, naquele contexto em que Cristo esteve na sua casa, Marta nos dá uma seguinte informação. Assim como muitos cristãos de hoje, ela é uma cristã sem Cristo, uma discípula sem um mestre. E o que precisamos, meus irmãos, realmente compreender dentro da realidade que nós estamos passando e vivendo. Se você continua em um tempo como o que estamos vivendo, sem buscar o Senhor, e isso não é importante para você, repense o seu cristianismo. Ou você pode se voltar para o nosso Deus, porque Ele é rico em misericórdia. Ou você pode continuar como está. Deus está concedendo à sua igreja a oportunidade para buscá-lo mais e mais. Isaías 55, versículo 6 nos ensina exatamente isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora, se você continua, apesar desse tempo, eu falo com outras pessoas agora, se você continua, apesar desse tempo em que estamos vivendo, buscando ao Senhor, eu exorto a você que continue perseverante e sempre abundante na obra do Senhor. Eu também peço a sua ajuda. Eu peço que você repasse esse vídeo para que ele chegue às pessoas que não têm buscado ao Senhor nesse tempo. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que nem sequer olharam, nem sequer meditaram, nem sequer oraram, nem sequer juntaram suas famílias para buscar o Senhor. Me ajude a chegar até eles, para que eles possam refletir em suas vidas, para que eles possam meditar o quanto eles têm vivido diante do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela oportunidade que temos e nos faz refletir, Senhor. Que possamos realmente nos inquietar, mas com a verdade do Evangelho para buscar o Senhor. Que sejamos como Maria, que aos pés do Senhor buscou, pois ela vivia como um verdadeiro filho teu, Senhor.
vivia em plena adoração, fora e dentro de casa. Que assim seja também com todos os teus filhos, aqueles que te adoram, aqueles que estão lá na tua casa, aqueles que são da tua igreja, da PIB de Benevides. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.